Quero cumprimentar a companheira Janja Lula da Silva, que tem sido uma parceira do CONSEA na pauta pelo combate à fome no nosso país. Quero cumprimentar meu querido parceiro, irmão Wellington Dias, ministro de Estado, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Cumprimentar Jorge Mesa, representante das organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO no Brasil. E cumprimentar a presidenta do CONSEA, a querida companheira e amiga Elisabetta Recine. E quero cumprimentar esse patrimônio da luta pelo combate à fome, que foi presidente aqui do CONSEA, que nos dá a honra de estar participando como convidado, Francisco Menezes. Seja muito bem-vindo. Eu vou ser breve para a gente poder ter uma reunião que vai ter uma parte de trabalho, que é a exposição dos dados que levou o Brasil a sair do mapa da fome. E depois nós vamos ter, vai ser explicitado pela presidenta Beta e por Francisco Menezes. Depois nós vamos ter uma fala complementar também do ministro Wellington, dando os dados, complementando sobre essa saga extraordinária que nós fizemos nesses 2 anos e meio para o Brasil sair do mapa da fome. Depois vamos ouvir o presidente da República. Eu quero agradecer aqui a presença dos colegas ministros. Presidente, aqui são membros do CONSEA, que aqui estão presentes: Simone Tebet, Camilo Santana, Aniele, Volney, Luciana, Valdez, Márcia, Paulo Teixeira, de Paula e Esther. Quero agradecer imensamente a parceria de vocês para a gente cumprir essa missão. Quero agradecer aqui os parlamentares presentes. Estou vendo que era o senador Petecão, quero lhe cumprimentar, lhe abraçar. Sou do tempo, presidente, lá que Petecão organizava o time de futebol lá com o Romário, que a gente jogava. Ele é quem organizava o time de deputados, depois virou senador. Quero abraçar a querida companheira Benedita, que tem, em nome dela, abraçar todos os deputados aqui presentes, cumprimentar a deputada Faro, agradecer pela sua presença, e abraçar os queridos companheiros, cumprimentar toda a equipe da Secretaria-Geral da Presidência, na pessoa de Kelly Maforte, minha secretária executiva, os companheiros também do Ministério do Desenvolvimento Social. Presidente, eu queria só dizer que é importante lembrar, para que a gente nunca esqueça, que quando nós chegamos na presidência da República, ministro Marinho, você que foi presidente do CONSEA, no 1º de janeiro de 2023, nós encontramos o CONSEA clandestino, que tinha sido cassado no 1º dia de mandato do presidente anterior. E o presidente Lula restituiu a mesma direção para cumprir o seu mandato e poder preparar a conferência e a chegada de uma nova direção. E assim foi feito. A Beta reassumiu o mandato que tinha sido interrompido, junto com os conselheiros e conselheiras. Nós fizemos um planejamento, fizemos uma conferência nacional extraordinária, que foi uma consequência das diversas conferências estaduais e municipais que foram realizadas nesse país afora. Foi preparado um plano de trabalho e essa nova direção, presidente, que assumiu, que está aqui na primeira reunião depois da posse, na segunda plenária, e já vem comemorar com o senhor esse fato extraordinário. Nós sabíamos que nós íamos conseguir retirar o Brasil do mapa da fome de novo, mas nós não sabíamos que ia ser tão rápido. E esse processo foi construído a várias mãos. Pela política econômica do presidente Lula, de recuperação do salário mínimo, de investimento na renda, no emprego, nas ações para recuperar o nosso país e nas políticas sociais de combate
a fome, a miséria, com a participação da sociedade civil brasileira. Essa tarefa também só foi possível concretizar porque ela foi feita a várias mãos. As mãos do governo do presidente Lula e as mãos do povo brasileiro, representado por vocês aqui pelo CONSEA. Então, uma salva de palmas ao CONSEA por esse momento. E eu quero concluir dizendo que hoje é um dia de comemoração. A reunião do CONSEA, presidente, que começou hoje de manhã, ela está marcada por esse ato de saída do Brasil do mapa da fome e por uma discussão sobre a inserção do tema da segurança alimentar na COP30. O CONSEA vai elaborar um debate ao longo desse ano para preparar conteúdo que possa incidir no documento da COP30. Josué de Castro, na década de 40, com a sua geografia da fome, ele introduziu o conceito de que os problemas ambientais geram, por conseguinte, os problemas sociais e vice-versa. Os problemas sociais geram, por conseguinte, os problemas ambientais. A primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, na primeira conferência sobre desenvolvimento sustentável, em 1972, em Estocolmo, ela disse que a ecologia tem relação direta com a pobreza. A pobreza incide nas questões de ordem ambiental. Então, já se passaram 80 anos de uns, 50 de outros, dizendo da importância de que esses temas pudessem ser tratados de forma conjunta. Então, é isso que nós estamos festejando hoje, a entrada do CONSEA, que tem autoridade, tem credibilidade e tem acúmulo para fazer esse debate e contribuir para o nosso país. Então, hoje é um dia de comemoração. Comemoração por isso, por o Brasil estar realizando a COP30 e o CONSEA está se inserindo nesse processo. E de alegria pelo Brasil ter saído do mapa da fome. Se a língua portuguesa possibilitasse que a gente separasse o verbo comemorar em dois, nós teríamos dois verbos no infinitivo: comer e morar. Duas políticas públicas que o senhor transformou em realidade no nosso país e que mora aqui no seio do CONSEA. Então, parabéns, presidente, parabéns a todos os conselheiros e conselheiras, e hoje é um dia de comemoração. Muito obrigado. Agora, para a breve apresentação, a presidenta do CONSEA, Elisabetta Recini, acompanhada do ex-presidente do CONSEA, conselheiro Francisco Menezes. Boa tarde. Quando eu estava lá dentro, eu ouvi que a gente está numa plenária do CONSEA. Eu devo confessar que quando eu estou no anexo, eu estou bem mais à vontade. Enfim, quero agradecer a presença de todas e todas as pessoas, ministras, ministros, deputados, deputadas, conselheiros, conselheiras, presidentes, presidentas. O excelentíssimo senhor presidente da República, é uma absoluta honra estar aqui nesse momento. Janja, ministro Márcio Mesa, Chico, ministro Wellington. Eu pedi licença ao representante nacional da FAO de fazer uma pequena apresentação dos principais resultados desse relatório, que anunciou há poucos dias a nossa saída do mapa da fome. Essa é um objetivo, porque nós temos que manter esse objetivo vivo o tempo todo, porque os desafios mais profundos permanecem, mas é um feito que merece, na verdade, acho que nós temos até a obrigação de comemorar esse feito, porque nós conseguimos, e esse nós é muito abrangente.
Esse nós são todos os servidores e servidoras, todos os funcionários, desde o nível federal até dentro de um centro de referência, de um centro de saúde, de um hospital, de um restaurante, de uma cozinha. São todas essas pessoas, todos os agricultores, todas as agricultoras, todas fizemos isso, todos fizemos isso, com um compromisso profundo que vai muito além da gente garantir um prato de comida, é garantir dignidade, garantir uma vida plena, é garantir o bem viver, como dizem as preciosas margaridas. Enfim, eu vou ser muito rápida, vocês conhecem, quem conhece o relatório da FAO sabe, ele é um relatório complexo, ele é um relatório importante no sentido que ele dá uma perspectiva tanto para os países, mas dá uma perspectiva de nós nos olharmos em relação aos outros países do mundo. E também nos dá uma linha histórica. A questão da alimentação, seja a fome, sejam outros problemas de nutrição, eles não são estáticos. Eles dependem de como nós estamos vivendo, de como a política funciona. Então, esse percurso histórico de como os países se comportam, como a população está acessando alimentos, como que está a saúde, é fundamental para que as políticas públicas realmente focalizem o que elas precisam focalizar. Ele traz um conjunto de indicadores. A ideia, logicamente, não é apresentar todos eles. Eu vou falar de 4 particularmente. 2 deles estão hoje como indicadores em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro deles é o POU, ou o indicador que dá a subalimentação, e esse é o indicador-chave que fala que o país está dentro ou fora do mapa da fome. Depois tem um outro indicador, que é uma escala de insegurança alimentar. Ela não é igual à nossa, não é igual à nossa EBIA, que o IBGE realiza, que a rede de pesquisa realizou durante os anos que o IBGE não pôde fazê-la, mas ela tem similaridades. Então, mais do que ver se o número é igual, é importante ver se a tendência é igual. Depois tem outros 2 indicadores também que estão presentes nesse relatório. Um deles é o custo de uma alimentação saudável e outro, a quantidade de pessoas no país que não tem capacidade financeira de comprar esses alimentos. Esses são dados estratégicos também, porque aí me parece que está o nó da nossa questão. Bom, esse indicador, não vou entrar em tecnicalidades, mas só para a gente entender que esse indicador, que é chamado indicador de subalimentação, como que ele é calculado? Ele faz um saldo entre o que o país produz de alimentos, o que ele importa e o que ele exporta. Então, esse é um elemento do indicador, que é analisado frente à capacidade que a população tem de comprar esses alimentos e qual é a necessidade calórica de uma pessoa padrão, tá? Isso que fala quantas pessoas estão dentro ou estão fora. Esse é o dado, certamente todo mundo viu isso de um jeito ou de outro, que mostra como que nós nos comportamos ao longo dos anos, né? A gente vê que em 2018, 2020, é importante saber, o relatório sempre traz médias trianuais, porque são dados globais, são dados do mundo inteiro, não há precisão para fazer dados ano a ano, né? Então, a gente parte de uma situação relativamente confortável em 18 e vamos subindo em número de pessoas, em porcentagem da nossa população que estava dentro do mapa da fome. Nós retornamos ao mapa da fome entre 2020 e 2022. A partir daí, nós começamos a ter uma queda importante e nós conseguimos um feito absolutamente inédito no mundo. Isso não são palavras minhas, isso são palavras da própria FAO, que coordena a elaboração desse relatório, e esse dado mostra essa é a evolução histórica desse indicador entre 2000 e 2024, e mostra que a gente parte de uma situação onde praticamente 10% da nossa população não tinha capacidade de se alimentar, e a gente tem um período onde nós acumulamos o feito da estratégia Fome Zero e nós saímos do mapa da fome em 2014. Permanecemos nesse mapa durante um tempo e voltamos a ele entre 2018 e 2019 e 2021. Veja,
A gente aprendeu durante uma década, entre 2003 e 2014, como fazer programas públicos articulados, programas públicos focalizados nos grupos de maior vulnerabilidade. Saímos do mapa trabalhando perto de uma década, voltamos para o mapa em muito pouco tempo e voltamos a sair do mapa em apenas 2 anos. O que mostra isso? Mostra que, por mais que nós tenhamos chegado a uma situação dramática no nosso país, nós não esquecemos a lição, nós não esquecemos como fazer políticas públicas integradas, focadas aonde precisa focar, dirigidas aos principais problemas que esse país tem. São problemas dirigidos às comunidades em situação de maior vulnerabilidade, protegendo a agricultura familiar, incentivando a produção, aumentando o acesso, aumentando a renda das pessoas. São programas diretos relacionados ao acesso à alimentação, mas também atuamos em programas estruturais. Agindo, não resolvemos o problema, mas certamente estamos agindo no racismo, nas desigualdades de gênero, na questão da posse de terra e território. Eu sei que eu tenho pouco tempo. Tem um outro indicador que é importante também, que é um indicador também que monitora o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que é essa escala de insegurança alimentar. Essa escala de insegurança alimentar, ela trabalha basicamente com 2 níveis, insegurança alimentar moderada e grave. A nossa escala tem 4 níveis, porque ela também pega insegurança alimentar moderada. Também tivemos um comportamento semelhante a isso, né? A gente tem uma situação relativamente confortável, não é perfeita, longe disso, em 2018 e 2020. Essa situação se agrava em 2020 e 2022, onde perto de 10% da nossa população está em situação de insegurança alimentar severa, né? O que a gente pode considerar que é uma situação de fome. E essa evolução ao longo dos anos. Então, é isso que é importante a gente perceber, como que o país flutua nesses indicadores e nesses números, a partir do quê? A partir da oferta e da responsabilidade do Estado brasileiro em desenvolver políticas públicas. Atualmente, a gente tem uma situação de 7 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. É nessas pessoas que a gente precisa chegar, nessas pessoas que os nossos programas precisam chegar, não de uma maneira isolada, mas sim de uma maneira articulada. É essa a chave do sucesso do Brasil, é ter um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que está construindo... construindo uma experiência real de desafiar as caixinhas setoriais para que elas dialoguem. Isso não tira poder de ninguém, isso aumenta o poder de todos. Quando a gente compartilha responsabilidades, compartilha compromissos, compartilha orçamento, compartilha metas, todos nós chegamos mais longe. Não é fácil, porque a nossa cultura é uma cultura de linha reta, mas o problema da pobreza, da fome, da insegurança alimentar é multidimensional. Não há programa público suficiente se ele for único. Há, sim, uma atuação conjunta e coletiva. Nós vimos isso a partir do Plano Brasil Fome Zero, nós vemos isso a partir do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Quero mostrar um outro item que não está andando. Não é escala, eu quero mostrar... Aqui. A gente tem uma situação que é bem desafiadora, e não desafiadora apenas pelas nossas condições, mas ela é desafiadora do ponto de vista global. O relatório teve um tema principal esse ano, além desses dados, que foi a questão da inflação dos alimentos. O relatório mostra que, desde 2021, nós temos uma situação de piora dos preços dos alimentos, que está se tornando quase que estrutural, e o Brasil também sofre por isso, né? Então, veja, aqui nesse gráfico que está mostrando, ele mostra que
há uma evolução do custo da dieta saudável. A FAO faz uma análise do que são as recomendações para uma dieta saudável nos diferentes países, encontra uma composição que tem o menor preço possível nos países e faz uma análise de quantas pessoas naquele país têm ou não capacidade de comprar essa alimentação saudável. A gente vê que os preços dos alimentos no mundo todo, que é essa linha de cima, eles estão aumentando. Há uma situação particular da América Latina, que é uma situação grave, que a alimentação saudável, por incrível que pareça, apesar de nós sermos grandes produtores de grãos, etc., nós temos um custo de alimento importante. É lógico que isso está hoje enviesado pela questão da inflação dos alimentos. Nós tivemos uma melhora em relação a isso, apesar do preço dos alimentos no Brasil ter tido um aumento, né, houve uma redução, não foi profunda, mas houve uma redução do número de pessoas que não têm capacidade de comprar essa alimentação saudável. E aí está a nossa chave. Aí está a nossa chave. Aonde que a gente tem que investir? Vamos investir no que a gente já sabe fazer, que é produzir comida. Que é produzir arroz, feijão, mandioca, milho, verdura, frutas. E vamos produzir para a gente comer aqui dentro. É isso que a gente precisa fazer. Então, nós temos instrumentos públicos suficientes para fazer isso. Nós temos uma sociedade civil organizada, movimentos sociais que produzem realidade o tempo todo, realidades positivas, prosperidade local, prosperidade nos territórios. Nós temos um Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, nós temos um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, nós temos um Plano Safra, nós temos quintais produtivos, nós temos agora um Pronara, nós temos capacidade de produzir alimentos suficientes, sustentáveis, nós temos capacidade de fazer transição justa dos sistemas alimentares. O ministro Márcio mostrou que hoje de manhã nós discutimos a agenda climática. Não há como pensar em nenhuma medida que realmente enfrente a crise climática se a gente não enfrentar de maneira séria, justa e rápida a transformação dos sistemas alimentares na direção da agroecologia, dos insumos biológicos, da produção local, dos mercados territoriais. É isso que nós sabemos. Nós sabemos fazer isso e é isso que nós vamos fazer. Não importa os desafios internos, não importa os desafios internacionais, nós temos força suficiente, nós temos soberania suficiente, nós temos uma sociedade civil forte, resiliente e resistente, nós temos hoje um presidente absolutamente comprometido com a nossa soberania e é nisso que nós nos alinhamos. Nós nos alinhamos a enfrentarmos aqueles que pensam que podem nos colocar em segundo plano. Nós temos dignidade, nós temos o caminho da nossa superação. Enfim, eu perdi todo o ritmo da minha... Mas eu quero falar, por último, algo antes de chamar o Chico. Eu ganhei hoje um presente de ex-alunos meus, que hoje estão trilhando a sua vida com enorme dignidade. Eles me deram de presente de aniversário, que já foi há bastante tempo, mas eu ganhei hoje. É um livro do Antônio Bispo dos Santos. E eu abri esse livro e eu estava pensando como que eu ia me colocar frente a vocês. E eu acho que ele traduziu tanto. E traduz, eu acho que para todos nós, esse aqui. Mandacaru, chique-chique, coroa de frade e quipá. Macambira, unha de gato, Jurema e Caruá, a beleza dos espinhos, ornamentam os caminhos onde eu gosto de andar. Obrigada. Agora, o ex-presidente do Conceia, o conselheiro Francisco Menezes. Eu vou combinar com a Beta, nas próximas vezes, de sempre falar depois dela, porque fica difícil. Mas, falar muito rapidamente, eu quero cumprimentar... Sim. A foto. Hoje é um dia muito especial.
Aí eu quero. Presidente. Obrigado. 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 Então, eu quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Lula, a Janja. Janja tem um significado especial para o Conceia, como observadora que foi, durante o período que representava a Itaipu Binacional, foi absolutamente necessária para o Conceia e participativa. Cumprimentar o ministro Márcio, cumprimentar o ministro Wellington e todos os ministras aqui presentes, cumprimentar o representante da FAO, o Jorge Mesa, e parlamentares, e, sobretudo, também falar da alegria de estar com vocês aqui, novos conselheiros, alguns conselheiros que já estão há algum tempo para um mês. Isso é uma grande satisfação. E a todos que estão aqui participando. A Beta me pediu que fosse bem rápido, então vou falar pontualmente. Queria tratar de 3 questões. Primeiro, a que já foi dita, mas que é preciso celebrar. A saída do mapa da fome tem um significado especial que extrapola, inclusive, no meu ponto de vista, a própria questão da alimentação para os brasileiros, mas a capacidade de superação do Brasil, quando mostra, através da liderança do presidente Lula, à frente do seu governo, como o governo trabalhou num período tão breve essa conquista, através da sociedade engajada nesse objetivo, e eu acho que isso traz, eu não vou repetir o que Beta apresentou, eu acho que isso traz um grande alento para todos nós. Eu não queria deixar, contudo, de lembrar que se roubou essa conquista do Brasil num prazo muito rápido. Então, nesse sentido, perseverar nas políticas públicas, avançar com elas, é absolutamente fundamental. Nós temos hoje o Plano Brasil Sem Fome, que é um novo avanço dentro das políticas, da forma como ele coordena o conjunto de iniciativas que o governo leva, e fazer chegar aos territórios, isso é absolutamente necessário. Não vamos deixar novamente roubarem o Brasil de fora do mapa da fome, né? Esse é um ponto. O segundo é que eu queria dizer, sobretudo para os conselheiros, nós sabemos que o Conselho se concentra prioritariamente sobre as políticas públicas do país, mas nós não podemos e nem temos deixado, e o Conselho tem se pronunciado sobre isso, de se posicionar sobre o que ocorre fora daqui. Nós, os mais velhos na questão da segurança alimentar, quando começou o uso desse termo, segurança alimentar, alguns nos perguntavam, mas de onde surgiu isso, essa ideia de segurança? Estávamos tão perto ainda da lembrança da questão da segurança nacional, que isso até nos assustava um pouco. E foi contado que, durante a Primeira Guerra Mundial, se usou a questão da alimentação como arma de guerra. Lamentavelmente, isso continua acontecendo, e essa é uma questão também para o Conselho, que não pode ser esquecida. Ele tem que se pronunciar para o mundo sobre isso, até a partir do quanto que essa experiência de participação social que temos aqui tem um reconhecimento em inúmeros países do mundo. A última questão, o presidente Lula me ensinou, e ele sempre disse, que é nosso papel reivindicarmos aquilo que acreditamos. O presidente dizia. E, assim, eu peço aqui, é certo de que também o Conselho
vai se pronunciar sobre isso, sobre essa reivindicação, o veto do projeto de lei que chamamos do PL da devastação. E eu termino, a Beta se referiu a isso, mas eu quero insistir, eu termino agradecendo ao presidente a defesa de nossa soberania. Isso não é pouco, isso é absolutamente fundamental também para a segurança alimentar, e nós estamos com o senhor, e o povo brasileiro lhe será sempre grato por isso. Neste momento, convida-se o ministro de Estado do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a fazer uso da palavra. Boa tarde. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu quero aqui agradecer por essa verdadeira obsessão em tirar o Brasil do mapa da fome, e ao seu lado a nossa querida Janja. Querida Janja, não me esqueço que logo ali no começo do mandato, num dado momento, você foi ao Ministério e pediu ali que fizéssemos uma apresentação de todo o plano. Então eu sei a importância, não é, do seu papel de estar todos os dias no ouvido do nosso querido Lula, e claro, com conhecimento, acho que pouca gente no Brasil sabe, a nossa querida primeira-dama Janja tem uma experiência de trabalhar em CRAS, lá no Centro de Referência de Assistência Social, de estar lá no batente na política social em um município. E aí eu quero aqui, em seu nome, agradecer a toda essa rede extraordinária que em todo o Brasil contribui para esses resultados. Meu querido ministro Márcio Macedo, obrigado por todo o seu trabalho aí na coordenação dos movimentos sociais. Meu querido Jorge Mesa, pela FAO, quem eu quero agradecer também toda a parceria. E em nome da nossa querida Elizabeth Recine, do nosso querido Francisco Menezes, eu quero aqui agradecer, presidente, a esse time, o Conselho Nacional voltado para a Segurança Alimentar, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Nosso Ministério trabalha com 2 sistemas, inclusive dentro dele o governo se organiza na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. São 24 ministérios que ali atuam de forma coordenada. E, é claro, o Sistema Único da Assistência Social. Hoje é um dia para ser lembrado na história do Brasil. Com imensa emoção, ouvimos a ONU e a FAO anunciar em Addis Abeba, na Etiópia, que o nosso país é um país fora do mapa da fome. Presidente Lula, esta conquista é sua. Esta conquista não é apenas uma meta cumprida, é uma vitória do povo brasileiro. Sair do mapa da fome, ainda mais na conjuntura que vivemos desde 2023, no Brasil e no mundo, é também uma demonstração do compromisso de resultado de uma luta quando se dar as mãos. A prioridade número 1
do presidente Lula, quando reassumiu o governo em janeiro de 23, era uma promessa feita ao povo brasileiro. A meta era alcançar esse objetivo até 2026. E eu ainda faço aqui uma reação. A meta do Brasil, enquanto país dentro do mundo, é a meta do G20, da Aliança Global, que seria até 2030. E alcançar até 2026 já não seria uma tarefa fácil. Mas, presidente Lula, conseguimos realizar esse compromisso histórico antes do prazo. Na primeira vez, nós levamos 11 anos para alcançar essa conquista. Era um aprendizado. Aqui não está o ministro Graziano, Patrus Ananias, mas está aqui Benedita da Silva, Márcia Lopes, Tereza Campelo, e merecem uma salva de palmas todo esse time, com nosso querido Francisco Menezes, Beta, tanta gente em todo o Brasil. Senhor presidente, isso só foi possível pela escolha sensível e inteligente do povo brasileiro, que o trouxe de volta para governar o Brasil. A liderança latino-americana mais importante do século, como apontado pelo New York Times, e eu digo, o mais importante líder do mundo na pauta do povo. Vejam a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a condução para a COP30, para citar apenas dois momentos que são importantes para a história da humanidade. Porque o Brasil tem um presidente que tem a coragem de colocar os mais pobres no orçamento. Aqui eu quero agradecer ao Congresso Nacional, mas a gente dialogando hoje com os vários países do mundo, esse é um ponto decisivo, colocar os mais pobres no orçamento. Garantir para isso também que se tenha uma política tributária com mais justiça social, colocar os mais ricos no imposto de renda. Sei que ninguém gosta de imposto, mas é assim que se chega a esse resultado. Porque o Brasil voltou a ter um governo comprometido com a democracia, comprometido com a soberania, e logo no início do seu governo reinstalou o Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, e aqui, em nome da Beta, como eu disse, sei a importância do trabalho na integração com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais em cada canto do Brasil. Porque a economia do país tem crescido acima das estimativas. O desemprego, a extrema pobreza, a desigualdade atingiram os menores níveis da história. O poder aquisitivo da população aumentou com a valorização do salário mínimo e o crescimento mais acelerado da renda, especialmente a renda dos mais pobres, crescendo mais do que as outras rendas. O controle da inflação, especialmente da inflação de alimentos, que foi a menor nos últimos anos, mas também crescendo o IDH. Presidente, o Brasil subiu cinco níveis no ranking internacional do Índice de Desenvolvimento Humano, porque cresceu na educação, meu querido Camilo, porque cresceu na expectativa de vida, porque cresceu também na renda. Minha querida Simone Tebet, sair do mapa da fome, senhor presidente, é uma conquista nacional. Ela se deve à retomada, como eu disse, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. É o resultado do trabalho coordenado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAM, na elaboração do Plano Brasil Sem Fome, aqui, lançado por Vossa Excelência, que materializou
a sua prioridade de enfrentar a fome, que acometia naquela época 33 milhões e 100 mil pessoas em todo o país. A Kaizen é uma ação integrada, como eu disse, de 24 ministérios que retomaram, ampliaram e criaram programas para fazer chegar comida na mesa dos brasileiros. É resultado das contribuições qualificadas do CONSEA e da combinação dos esforços dos estados que criaram programas estaduais similares ao Brasil Sem Fome e também dos municípios, que da mesma forma implantaram CISANs e nos seus territórios trabalharam as políticas. Aqui agradeço, em nome da nossa querida Valéria Buriti e Luísa Tabuco, e também do meu querido Márcio Macedo, a todo esse time da Kaizen. A Lilian também, lá da nossa equipe, que trabalha a segurança alimentar. É com muito orgulho que, como presidente da Kaizen, agradeço profundamente a cada ministro, cada equipe, a cada representante da sociedade civil do CONSEA, aos conselhos e Kaizens estaduais e municipais, à Secretaria de Combate à Fome, que coordenou esse trabalho, e a toda a equipe do MDS, a cada pessoa que contribuiu com essa conquista. É um trabalho de muitos, senhor presidente. Desde o início do governo, estruturamos um trabalho firme, técnico, participativo, com base em evidências, para elaborar o Plano Brasil Sem Fome. Um cadastro moderno, que recebeu grandes investimentos. Ali dentro, encontramos milhões de pessoas, cerca de 4 milhões e 100 mil benefícios do Auxílio Brasil, fruto de fraudes, de irregularidades. Mas também, presidente, num busca ativa, alcançamos lá fora e até dentro do Cadastro Único, famílias que tinham direito e não recebiam o Bolsa Família e os demais programas. Foi assim que deu este resultado. São cerca de 80 ações e programas integrados com um único objetivo: garantir o direito humano à alimentação adequada para todas as pessoas do Brasil. Alcançamos o que parecia impossível em apenas 2 anos, porque trabalhamos com seriedade. Em 2022, nós tínhamos um patamar muito elevado. Aqui devo fazer uma confissão. Há cerca de uma semana antes de ter este resultado, estive com o presidente Lula e ali ele perguntava: vamos sair do mapa da fome? E eu dizia: presidente, não é fácil, acho que a gente vai bater na trave, mas com certeza vamos sair em 2025. Por quê? Porque o ano de 2022, fruto ainda do que aconteceu no triênio anterior, o patamar da fome estava muito elevado. Então, senhor presidente, alcançar o que no critério da FAO é subnutrição, desnutrição e ali reduzida de um patamar como estava aí próximo de 4%, para uma média de 2,4%, isoladamente o ano de 2024 em 1,7%. A FAO não gosta quando a gente trata isoladamente, mas sim mostra que em 2025, agora no triênio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós vamos estar num patamar ainda mais baixo, porque, como o senhor determina, vamos alcançar quem ainda não alcançamos e está passando fome. O Brasil, mais uma vez, mostra ao mundo que é possível acabar com a fome, com políticas públicas bem desenhadas, porque elaboradas com participação social, intersetoriais e com foco nos mais vulneráveis. Tem um dado destacado, senhor presidente: o Brasil, como o país liderado por Vossa Excelência, que colocou o desafio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, mostra ao mundo que não é só uma luta, também é um compromisso, e quando alcançamos esse resultado, isso nos coloca ainda com mais força perante os demais países. Essa é a segunda vez que, sob sua liderança, o Brasil sai da fome. A primeira foi em 2014, infelizmente voltamos a ela em 2021, quando as políticas sociais foram desmontadas, mas hoje celebramos a retomada desse caminho que nos
levou a atingir a meta antes do prazo. O Brasil, que tem o SUS, que salvou milhares de vidas na pandemia e todos os dias, tem também o CISAM, criado pelo senhor em 2006 e que agora tira também, aliás, salva a vida de milhões de brasileiros da fome. Agora o nosso desafio é garantir que o Brasil nunca mais volte ao mapa da fome. Isso exige compromisso com a sustentabilidade das políticas e com o fortalecimento do CISAM. Digo aqui, senhor presidente, o novo Bolsa Família já traz um modelo em que leva em conta aqui um artigo da Constituição com a renda básica da cidadania. A cada um dos cerca de 53 milhões de brasileiros que nesse instante recebem o Bolsa Família, podem ter a certeza, nunca mais voltarão para a extrema pobreza, porque pelo modelo ele garante a condição de, ao sair para o emprego, lá na frente, se perder o emprego, não tem mais fila, volta automaticamente para a proteção social, para o Bolsa Família. A CAISAN está trabalhando a nova etapa do Plano Brasil Sem Fome, com a missão de alcançar quem ainda não alcançamos. Vamos implantar o Protocolo Brasil Sem Fome para buscar as pessoas que ainda estão em risco de insegurança alimentar, para fazer os programas do Brasil Sem Fome chegar até elas. Em cada unidade de saúde, em cada escola, em cada canto desse país, com as entidades, com as igrejas, com todas as formas de participação. Reafirmo aqui o nosso compromisso. Não descansaremos enquanto houver uma única pessoa passando fome neste país, porque sei que é isso que vem do seu coração. Por isso, esta plenária do CONSEA não é apenas uma celebração, é também um novo ponto de partida. Vamos seguir juntos com a determinação para que a segurança alimentar e nutricional seja uma política de Estado permanente, protegida de retrocesso. O futuro que queremos é um Brasil onde todos tenham o que comer, todos os dias. Um Brasil onde a justiça social seja uma realidade, um Brasil que nunca mais tolere a fome. Aqui, parafraseando aqui, indo na direção da minha querida Beta, eu quero citar um poeta piauiense. Daqui para frente, presidente, só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Torquato Neto. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov, acompanhando o encerramento da reunião do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão que assessora a Presidência da República sobre políticas para acesso a alimentos nutritivos e de forma regular a todos os brasileiros. Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir agora o presidente. Meu microfone. Eu, primeiro, quero agradecer a presença de cada uma e de cada um de vocês nessa plenária. Quero cumprimentar a nossa querida presidente do CONSEA, o nosso querido Chico. Cumprimentar a Janja, o Wellington, o Márcio e o nosso Roger, representante da FAO. Cumprimentar os companheiros ministros e ministras aqui presentes. Dizer para vocês que
Eu já falei um pouco sobre o dia de hoje, aliás, muita gente falou no ato que nós fizemos de manhã, e hoje é um dia, na verdade não foi hoje, foi no dia que eu conversei com o Wellington, com o nosso chinês, diretor-geral da FAO. Porque era um dia muito esperado. Quando eu saí da cadeia, eu fiz uma viagem para Roma, eu fui conversar com o Papa Francisco, depois eu fui a Bruxelas conversar com o Conselho Nacional das Igrejas, que eu tinha vontade de fazer uma campanha contra a indignação. Ou seja, eu queria provocar a humanidade a se indignar contra a desigualdade. Era preciso criar um jeito de fazer com que um ser humano se indignasse com o sofrimento dos outros. Lamentavelmente, quando eu voltei da Europa, veio a Covid. E aí eu fiquei 2 anos dentro de casa, eu e a Janja, não estava sozinho, e isso fez pensar muitas coisas, muitas coisas. Eu sempre disse que um governo não consegue fazer isso se ele não envolver a sociedade e se ele não transformar a causa numa causa política. Ou seja, se a gente não conseguir transformar os problemas que nós achamos que são graves num problema político, a gente não mexe com as pessoas. Se a gente olhar o Congresso Nacional de qualquer país do mundo, você vai ver que não tem ninguém lá com experiência de quem passou fome. Se você for ver as pessoas que estão na maioria dos governos do mundo, não tem ninguém lá que passou fome. Então a fome é um programa sociológico. Não é uma coisa real para muita gente que não viveu. Então nós temos que ter a capacidade de transformar esses problemas que parecem insolúveis num problema político real. Fazer com que o debate permeie, sabe, toda a sociedade. Eu, quando deixei a presidência em 2012, 2011, eu viajei para vários países da África. A Márcia, na época, viajou também, tentando convencer os países mais pobres do mundo de que tudo bem que você é pobre, mas se você tirar um pouquinho do seu orçamento, sabe, você tira um pouquinho num ano, um pouquinho no outro ano, um pouquinho, daqui a pouco são 4 pouquinhos, dá um montão. E a gente vai conseguir acabar com a fome. Não dá para ter política quebra-galho. Com política quebra-galho, a gente não resolve esse problema. Eu lembro que teve um tempo, os mais jovens não devem se lembrar, mas quando a gente discutia a fome nesse país, algumas pessoas falavam, nossa, mas tem tanto alimento que estraga no Ceasa, nas quitandas só para tanta comida, folha disso, talo daquilo, para fazer comida, como se fosse uma coisa menor. Ou seja, o Estado não faz nada, então eu vou catar o que sobrou para fazer comida para os pobres. Era assim que se pensava essa coisa. E a gente está provando que não se resolve isso se não tiver política pública de Estado. É da responsabilidade do Estado. Senão, não tem solução. Você veja uma coisa. Eu trouxe até a nominata aqui para não esquecer o nome das pessoas. Acho que eu larguei minha nominata aí. Sabe? Eu estou vendo o Petecão aqui, senador do Acre. Eu estou indo ao Acre por esses dias.
sabe? E espero que você esteja lá, Pedricão. Eu fico sempre pensando como seria mais fácil a gente resolver os problemas se as pessoas assumissem a responsabilidade. Esse mundo que nós vivemos, com gente tão importante que você vê na televisão todo dia, gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas. Isso daria para acabar com a fome de 760 milhões de pessoas que vivem com fome no mundo. Eu lembro que eu dizia, a seca no Nordeste, ela é um problema da natureza. Mas a fome causada pela seca é um problema de falta de vergonha nas pessoas que governam o país. Porque a gente pode fazer as coisas sem ficar culpando a natureza. A gente pode fazer as coisas sem culpar a neve. Então o Canadá não pode plantar nada porque 6 meses está embaixo de neve. Ou seja, é preciso que tenha atitudes do poder público para resolver. E eu fico imaginando a falta de sensibilidade das pessoas que governam o mundo. Eu posso dizer para vocês, é muito fácil fazer discurso, mas cuidar do pobre de verdade, você não cuida com a consciência da cabeça, é com o coração. Você tem que ter sentido aquilo. Você tem que ter sentimento sobre aquilo. Você precisa ou ter vivido ou ter conhecido alguém que viveu aquilo. Porque a fome não dói. A fome ela vai corroendo você por dentro. E o que é mais grave é que as pessoas têm vergonha de dizer que está com fome. Eu vou contar um caso meu. Eu fiquei desempregado 1 ano e meio. Em 1965, eu arrumei emprego na Villares. Foi a primeira grande empresa que eu arrumei emprego. E a Villares não tinha refeitório. As pessoas iam comer no bar ou levavam marmita. E eu estava numa situação tão precária que teve um dia que eu não levei marmita. Mas eu não levei marmita e eu fui para o bar, onde as pessoas comiam lanche. E sempre era muito novo de fábrica, e sempre os companheiros ficavam oferecendo alguma coisa para você. Ô Lula, você não vai comer? Não, eu não estou com fome. E cada vez que eles colocavam o sanduíche de mortadela na boca, eu imaginava eu mordendo aquele sanduíche. E ficava lá o tempo inteiro, com vergonha de dizer que estava com fome, e voltava para trabalhar. Isso acontecia. Isso aconteceu várias vezes. Eu estava dizendo hoje que eu fui comer pão pela primeira vez. Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos que eu fui comer pão pela primeira vez. Porque onde eu nasci, nem tinha dinheiro para comprar pão, nem tinha lugar para comprar pão. E ainda meu pai largou a minha mãe com eu dentro da barriga dela. Meu pai veio embora em 45, eu nasci em 45. E muitas vezes o café da gente
Se é que tinha, eu não lembro bem, se é que tinha café, porque de vez em quando a gente comia uma cuia de farinha com café preto. Mas hoje eu fico pensando que a gente também não tinha dinheiro para comprar café. Então eu fico imaginando como é que uma mãe consegue criar os filhos nessas condições humanas que tantas mães ainda criam hoje. E se o Estado, na hora que vai elaborar o orçamento, ele não resolve colocar um pouco daquele dinheiro do orçamento para cuidar disso, quem vai cuidar? Qual é a alma de um ser humano que, quando vai discutir o orçamento, e se discute dinheiro para acabar com a fome, ele fala, não pode gastar. O mundo é assim por causa disso. Porque tem uma cultura estabelecida, sabe, na política universal, de que isso vem desde a monarquia. O que era um palácio? O que era a vida dos monarcas? Viviam cercados no palácio, comendo do bom e do melhor, no avião de Nabab, e o povo do lado de fora passando fome, trabalhando para eles. Era isso que era a monarquia. A gente aprende que era aquele bando de gente bonita, aquele bando de princesa bonita, de príncipe bonito. Na verdade, o que era? Era uma forma feudal de exploração dos pobres que não podiam nem fazer protesto. E o mundo vem caminhando assim a vida inteira. Olha a explicação de um país do tamanho do Brasil, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Um país que produz o que quiser, a hora que quiser, quando quiser. É porque você não tem governante comprometido com isso. Isso não faz parte da principalidade da ideia das pessoas. Ou seja, isso não é o principal. Tem um monte de coisa principal. E no caso do Brasil, nós sabemos o que é o principal. Nós sabemos que a cultura brasileira é que o primeiro compromisso desse país é guardar dinheiro para pagar juros. Isso vem assim a vida inteira. E vocês percebem que a gente vai mudando aos poucos, mas está longe para mudar. Não é uma coisa fácil. Para a gente poder ter mais liberdade de atuação, você precisa construir mais. A gente, se deixar o governo e entrar uma coisa qualquer nesse país, a fome volta outra vez. Porque não é prioridade. Não deveria ser um compromisso de um governo, deveria ser uma obrigatoriedade constitucional. No governo que tiver alguém passando fome, tem que decapitar o presidente. Sabe, não é possível. Sabe, porque alguém deixar alguém passar fome é o fim. Eu e meu irmão Frechico, quando nós chegamos de Santos, de Pernambuco, meu pai deixou minha mãe, veio trabalhar em 1945. Minha mãe ficou grávida de mim. Em 1950, meu pai foi fazer uma visita. Eu já tinha 5 anos de idade. E meu pai trouxe um irmão meu mais velho com ele. E esse irmão meu mais velho, em 52, escreveu uma carta para minha mãe, como se fosse meu pai, convidando minha mãe para ir para São Paulo. Então minha mãe ficou toda alegre. Ela vendeu tudo que a gente não tinha nada, mas vendeu tudo. Entendeu? Uma casinha, vem daquela casinha de pobre, quem conhece o Nordeste sabe como que é. Vendeu até um relógio que tinha, uma santa, ela foi vendendo tudo. A gente juntou dinheiro, pegou um pau de arara, 13 dias de viagem, de Caetés até Santos. E quando nós chegamos, a gente foi encontrar com meu pai no armazém de café, que ele trabalhava no armazém de café. Qual não foi minha surpresa da minha mãe, que meu pai tinha outra mulher e mais um monte de filhos. O que eu achei importante, eu sempre procuro compreender, é como é que a minha mãe teve coragem. Primeiro, meu pai alugou uma casa
não sei quem conhece Santos aqui, São Paulo, Guarujá. Meu pai alugou uma casa no fim do bairro, ele morava num lugar mais civilizado. Aí ele trouxe a minha mãe para a casa dele e levou a outra mulher para outra casa. E ele ficava 2 dias numa casa, 2 dias na outra. Na sexta-feira ele pegava a gente e ia para o mato caçar. Ele era caçador, ia cortar lenha no mangue para vender para a padaria, pegar caranguejo, pegar marisco. Eu não tenho pescoço, acho que é de carregar lenha na cabeça e pote de água. Mas essa vida toda que a gente levava fez com que a minha mãe tivesse a coragem de enfrentar e largar dele e cuidar dos outros filhos sozinha. É isso que eu fico pensando, como é que uma mulher teve coragem, com 8 filhos, de largar do marido e ir embora de casa. E foi. E meu pai mandava os irmãos dele falar com a minha mãe, meu pai oferecia, não, fala que eu vou comprar tudo para casa. Minha mãe não voltou. De Santos ela veio para São Paulo, me deixou lá, eu e Fregico veio para São Paulo, sabe? Nós fomos morar numa casa, na Vila Carioca, Paulo Teixeira, na Vila Carioca, numa casa, um quarto e cozinha, a gente morava em 13 pessoas. 13 no quarto e cozinha. O banheiro era fora, que era o banheiro que os caras que tomavam as cachaças usavam. Era aquele banheiro que a gente utilizava. E moramos lá muito tempo, e a minha mãe ali, lavando roupa, sabe? Fazendo o que podia fazer para a gente sustentar. Eu tinha um irmão que ele trabalhava na padaria, quando ele chegava em casa com as mortadelas que ele arrumava não sei aonde, umas mortadelas grandes assim, aquilo era como se fosse a maior festa do planeta Terra. Passava 3 dias fedendo a mortadela, mas a gente comia bastante mortadela. E eu fui criando com essa consciência, por isso é que a fome é uma obsessão. É que é uma obsessão. Ela não tem por que a gente não acabar com a fome. E aqui, Wellington, eu vou contar uma coisa. Você não sabe a alegria que eu estou, a alegria que eu fiquei. Porque o que a gente está mostrando ao mundo é que é possível. E não é possível por conta de um governo. É possível porque existe em vocês. Eu tenho noção de que sozinho a gente não teria feito 10% do que nós fizemos. Pode ter certeza que eu tenho plena consciência de que se não fosse vocês, cada membro do Conselho espalhado pelo país inteiro, cada companheiro do movimento social, cada companheiro do movimento sindical, sabe, assistente social, sindicalista, gente ligada às igrejas, ou seja, se não fosse essa comunhão de pessoas humildes, bem interessadas e com boa vontade, a gente não teria chegado a isso. O que o governo fez, foi pedir socorro para vocês. Você não sabe, Chico, a importância que você, o Maluf e o Graziano têm na minha vida. Porque eu tenho uma relação de muitas amizades. Mas tem amizade que é amizade, e tem amizade que é uma coisa que encarnou, impregnou. E a gente não esqueça o trabalho abnegado. A vítima de uma sacanagem que eu fui por um jornalista que disse que eu xinguei o Itamar Franco quando eu vim aqui entregar o programa do Conceia para o Itamar Franco. Eu vim aqui entregar a proposta da criação para o Conceia para o Itamar Franco. Um dia antes, uma semana antes, eu estava em Teófilo Otoni e fui visitar a chamada Casa das Meninas, que era uma casa que umas freiras cuidavam filhos de prostitutas, crianças de prostituta que abandonavam. E eu fui fazer uma visita nessa casa e, na volta, um jornalista perguntou para mim, o Itamar tinha montado o governo. E eu tinha indicado para o Itamar o Barelli para ser ministro do Trabalho.
e tinha indicado o Jatene para continuar ministro da Saúde. O Jatene tinha sido ministro do Bolsonaro, do Collor. E o Jatene era um médico muito importante. Aliás, uma das pessoas mais dignas que eu conheci, sabe, na área da saúde nesse mundo. Ele era muito respeitado, talvez um dos melhores cardiologistas que esse país já teve, agora a ciência avançou muito, mas ele tinha compromisso. E ele foi ministro do Itamar, e eu vim dizer, ele foi ministro do Collor, eu vim dizer para o Itamar continuar, e um rapaz me perguntou, o que você acha do ministério do Itamar? E eu respondendo como a gente responde, eu disse, aquele filho poderia ter montado um timaço. Ele, ao invés de colocar o Pelé, escolheu o Cafuringa, porque ele escolheu um outro cara para ser ministro da Saúde. Então o jornalista escreveu, Lula chama Itamar de filho da puta. E no outro dia eu estava aqui para entregar o programa do Conselho para o Itamar. E eu queria propor, era o Dom Mauro Morelli como secretário-geral do Conselho e o Betinho como adjunto do Conselho. O Itamar. Aí eu queria que o Conselho fosse subordinado, está lembrado, Chico? O Conselho fosse subordinado à presidência da República. Porque se não for, não funciona. Sabe? É porque o ministro tem pouca ascendência sobre o outro ministro. Então era importante que tivesse ligado à presidente da República. O Itamar Franco, sabe, recebeu o documento, mas eu não pude entregar porque eu não tinha condições de conversar com o Itamar. Estava na capa da Folha, Lula chama Itamar de filho da puta. E eu, na verdade, não tinha chamado, eu não pensava que ele era isso. Apenas pensei em voz alta. Bem, mas o Conselho foi criado, e na época foi um trabalho extraordinário do Betinho, mas era muito um trabalho de ajuda. E eu sabia, não vai dar certo. Isso aqui tem que ter política pública. E nós, então, tivemos a sorte, sabe, de ganhar as eleições e conseguir montar o Conselho. Vocês estão lembrados, o programa Fome Zero começou com R$50. Era uma desgraceira. E ainda na discussão do orçamento, Simone, sabe, quando a gente ia tirar os R$50 para Fome Zero, ainda as pessoas achavam muito, isso vai gastar muito. Porque sabe qual é o problema do pobre? É que o que a gente faz para ele é pouco. Mas como eles são muitos, dá muitos milhões. Então muita gente pensa que é melhor emprestar uns 5 bilhões só para um do que dar 5 bilhões para 3 milhões. E aí o pobre fica sempre prejudicado. Sempre prejudicado. Fato é que eu carrego isso na minha alma e eu digo sempre, olha, cuidar de pobre, gostar da África e defender o direito dos negros nesse país é só pensar com o coração, só com a cabeça você não resolve. Você tem que ter sentimento. Então, eu vou contar uma coisa para você. Eu não vou morrer agora, porque eu sou apaixonado pela Janja, eu quero viver 120 anos. Mas vou contar uma coisa para você. Se eu morresse hoje, eu estaria satisfeito. Porque eu acho que não é fácil o exemplo que vocês estão dando ao mundo. Presta atenção, é um exemplo ao mundo. E não é só por causa do conta do Bolsa Família. Nós temos que ter em conta que o sucesso é uma confluência de muitas coisas. O Brasil vive um bom momento. Um bom momento. Se você juntar o que a gente está vivendo na educação, se você ver que nós temos a menor taxa de desemprego, nós temos o melhor rendimento do trabalho, nós temos a maior massa salarial, sabe? Ou seja, nós construímos tanta coisa junto, sabe? Nunca teve tanto crédito no BNDES, nunca teve tanto no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNB, no BASA, nunca teve tanto dinheiro para a Pronaf, para a agricultura familiar.
Sabe, não é tudo que as pessoas acham que poderia ser, mas é o máximo que nós já conseguimos. E tudo isso começa a funcionar, é como se fosse um formigueiro. As coisas vão acontecendo. É por isso que eu cunhei uma frase aqui que certamente os economistas tradicionais não gostam, mas é a coisa mais correta do mundo, que eu digo sempre: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, miséria, prostituição, analfabetismo, desnutrição. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente a riqueza que todos nós brigamos todo santo dia. O problema é esse. O problema é esse, é que é preciso que a gente saiba o seguinte: o Brasil pode fazer mais, gente. O Brasil pode fazer muito mais, a gente pode melhorar muito a situação do país. Sabe? A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. Porque você vai percebendo que as coisas podem acontecer. E vou contar uma coisa para vocês: eu sou um homem de muita sorte porque encontrar vocês na minha vida, sabe, é muito importante para mim. Eu acho que tem muita gente que pode ser amado, que pode... Mas eu digo para vocês, eu duvido que tenha uma pessoa que goste tanto de vocês como eu gosto. Da interação. Porque eu sei o trabalho anônimo que é feito nesse país. Eu sei o trabalho anônimo de gente que é desconhecida, mas que levanta de manhã a fim de ajudar alguém, que vai dormir preocupado em ajudar alguém. Isso são vocês. Sabe, se não fosse vocês, a gente não estaria comemorando isso. Pode ter certeza disso. Agora, o que acontece? Isso é que nem uma mina de ouro. A mina de ouro, quando você começa a cavucar, você vai encontrando muito ouro, todo mundo, mas vai rareando, e vai ficando mais difícil achar o ouro. Agora, a busca tem que ser mais intensa. Agora, a busca tem que ser mais combinação com o prefeito, mais combinação com todo mundo que trabalha, para que a gente saia à rua para procurar essas pessoas. Que a gente vá procurar essa pessoa. E que a gente defina claramente, sabe, que não é possível mais a gente viver comendo comida contaminada. A gente tem que decidir. Não precisamos disso. O cara que planta não come a comida que ele planta. Os europeus que vendem veneno para nós não comem a comida envenenada. Ora, se eles não comem, por que nós temos que comer? Então é uma briga que parece uma briga, mas não é briga, é apenas a gente fazer com que a sociedade tenha consciência das coisas. As pessoas têm que saber que é bom comer bem, que é bom comer comida saudável. Ou seja, a gente não pode deixar que as pessoas comam, sabe, o que alguém dá. Nós não somos vira-lata. Não somos vira-lata. É esse o conceito que nós temos que criar na humanidade. Nós não somos vira-lata, nós somos seres humanos. Eu, quando vejo em Gaza aquelas crianças morrendo, indo procurar comida, eu fico perguntando: cadê a ONU? Cadê o Conselho de Segurança da ONU? Como é possível os governantes do mundo aceitar uma situação tão perversa? É como se você estivesse pescando, jogando isca para o peixe vir pegar o teu anzol. Então o mundo não precisa disso. Quando eu vejo um campo de concentração, aqueles milhões de crianças passando fome, não é possível. Não é possível, nós podemos dar um jeito nisso.
Então, Wellington, que o dia de hoje, Beta, que o dia de hoje se transforme num dia histórico, não apenas para nós, eu acho que para a humanidade. Eu não quero ser presunçoso, mas eu acho que em nenhum outro lugar do mundo, em nenhum momento histórico, aconteceu em tão pouco tempo o que vocês conseguiram fazer nesse país. Eu tenho certeza, pode até procurar estudar um pouco. Eu duvido, Chico, que tenha algum lugar do mundo que em tão pouco tempo tenha acontecido com a rapidez que aconteceu o que aconteceu nesse país. E vou repetir, graças à existência de vocês. Graças à existência de vocês. Sinceramente, se tem um pernambucano que tem motivo de olhar para vocês e estar com muito orgulho seu, graças a Deus, Deus colocou vocês na minha vida e na vida desse país. Porque vocês estão provando que é possível consertar esse país. É possível fazer o mundo melhor. E nós podemos fazer muito mais. O que nós não podemos é perder o direito de indignação. A palavra correta é indignação. Estes dias, eu liguei para o meu amigo Valdez, por causa de um banheiro da Codevas. Eu vi uma matéria que tem 4 milhões de casas no Brasil que não tem banheiro. 4 milhões de pessoas que não tem banheiro. Eu sou da época que não tem banheiro. Vocês estão muito novos, não sabem. Mas eu, durante muito tempo da minha vida, o banheiro era uma moita. Tá? Não tenho vergonha de falar, porque quem está ouvindo, sobretudo a molecada nova na rede, tem que saber que a geração do avô dele, do bisavô dele, sabe, não tinha nem papel higiênico. Então, eu sou dessa geração. E eu vi a matéria na televisão e vi que tinha um banheiro feito pela Codevas. E eu resolvi ligar para o meu amigo Valdir e falar: Valdir, eu vi um banheiro químico aqui, a gente vê a televisão junto, de manhã, de domingo, junto, e eu e ela ficamos indignados com um banheiro químico, desses que é utilizado em festa, que é uma coisa muito nojenta, mas porque fora é o que tem. Sabe? Gente, eu morei numa casa, na Vila Carioca, Rua Auriverde, travessa com a Rua Vemag, na frente do armazém do IBC, que eu estou querendo que a Margarida me dê de fora. Caisté me deu o meu armazém, que eu quero fazer um centro cultural para aquele povo pobre lá. É um armazém de 47 mil metros quadrados, dá 5 Maracanãs. É no armazém do IBC. Simone, é um negócio monstruoso. Uma parede 3 vezes isso aqui. É um negócio fantástico que está sendo utilizado pela Justiça Federal para guardar papel velho, ferro velho. E a gente não consegue tirar porque eles não têm outro lugar para colocar, quer que a gente dê outro local. E eu queria fazer daquilo um centro cultural, alguma coisa fantástica para aquele povo pobre poder brincar. Porque de lá para ir no cinema é longe para cacete, Esther. É longe, eu ia de a pé, é muito longe. Eu, quando era moleque, Simone, para ir no cinema tinha que colocar paletó. E eu não tinha paletó. E tinha um companheiro meu chamado Cláudio, que ele tinha uma deficiência na perna, e ele é filho de classe média. E ele, para mim, a mãe dele pedia para mim levar ele no cinema, ele emprestava o paletó. Então eu só entrava no cinema porque eu tinha o paletó. E um dia eu briguei com ele, ele tentou pedir o paletó, eu saí correndo e falei assim: eu vou te largar aí. Você não pega. Então, eu fico pensando nessas coisas, e eu fico pensando, puta merda, eu morei numa casa que tinha 27 pessoas no quintal. 27 pessoas. Só tinha um banheiro que não tinha descarga. Tinha que levar um balde junto para dar descarga. A água era de poço. Não tinha chuveiro. Também a gente não tomava banho para ir trabalhar, não.
Naquele tempo a gente só levantava de manhã, lavava o rosto. Até da minha idade, bem, né? Você sabe como é que é. A gente só lavava o rosto, ia trabalhar, só tomava banho se tivesse água quando voltasse. Hoje a gente leva 27 pessoas levantando de manhã para usar um banheiro só, cara. Então eu sei bem o que é o sofrimento desse povo, gente. Eu sei que ainda tem muita gente assim. Quando eu vi esse negócio dos banheiros do Valdez, eu falei, porra, Valdez, pelo amor de Deus, Valdez, vamos consertar isso. Eu quero até visitar um banheiro desse, Valdez. Eu quero ver você utilizar um banheiro desse. Porque é o mínimo de civilidade que nós queremos para os outros, é que ele tem o que a gente tem. Não, o Valdez não tem culpa, não. Mas eu quero visitar o Verdes. Eu quero ver como é que eu fico lá naquele banheiro. Eu quero ver, depois de fazer as coisas, como é que eu fico naquele banheiro. Que não tem água, não tem descarga. Então não é possível, cara. Então eu quero que vocês saibam o seguinte, ó, eu sou o campeão da indignação. A gente no país, a gente tem que se indignar porque a desigualdade é racial, é de comida, é de salário, é de emprego, é de gênero, é de educação, tudo está desigual. Então, quando eu estiver bravo e radical, não pense que eu estou inventando. É que eu acho que a gente não tem muito tempo, eu vou fazer 80 anos. E eu estou inventando que eu quero ver 120, que é para Deus se dar conta que eu não quero ir agora. Se dê conta. Então, eu quero ajudar a mudar esse país, gente. É possível mudar. Pode ter certo que é possível mudar. Então, eu se pudesse, eu ia te dar um beijo na furunca, mas eu não vou dar, não. Eu sinceramente, eu estou tomado de alegria. Tem esse problema dos Estados Unidos contra nós, isso a gente resolve. Isso a gente resolve. É mais fácil resolver isso. É mais fácil resolver isso do que combater a fome e a miséria nesse país. É muito mais fácil. Então, eu queria, de coração, Beta, de coração, dizer para vocês que valeu a pena conhecer vocês. Valeu a pena investir em vocês. Imagina. E é por causa de vocês que eu acredito que Deus é brasileiro de verdade. É por causa de vocês. Então, gente, ó, um beijo no coração de cada uma de vocês, no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E que os companheiros das companheiras do meu governo saibam que nós temos que fazer muito mais, porque é possível a gente transformar esse país num país de classe média. Quando eu digo classe média, eu quero todo mundo comendo, todo mundo morando, todo mundo estudando, todo mundo tendo acesso à cultura, a lazer, aquilo que todo mundo sonha. A gente pode fazer isso. Eu vou dizer para vocês, não tem muita gente além de vocês pensando nisso. Portanto, que hoje Deus abençoe cada mulher, cada homem do Conselho, cada companheiro dos estados, cada ministro e ministra que me ajudaram a fazer essa travessia, e ao meu querido índio. Meu índio está ficando cada vez mais esperto, cada vez mais esperto. E dizer aos companheiros da FAO, sabe, eu sou muito grato à relação de amizade e de respeito que eu tenho com a FAO. Tenho o privilégio de ter ajudado a eleger o primeiro brasileiro presidente da FAO, que foi o nosso companheiro Graziano, que fez um belíssimo trabalho na FAO, que trabalhou para exercer o atual diretor-geral da FAO. E a FAO é um instrumento a ser melhor utilizado por nós para combater a desigualdade e a miséria no Brasil. Um beijo, gente. Que Deus nos abençoe. Está encerrada esta reunião. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente da República e da senhora... Você acompanhou ao vivo o encerramento da reunião do CONSEA, Conselho Nacional